Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo. Soberano Deus, nós te damos graças, Pai, Cordeiro por mais um dia o qual nós podemos chegar diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor se encontra neste lugar, Pai, e que nós estamos diante da Tua presença, Pai. Por isso, Pai, nós entregamos nossas vidas diante de Ti neste momento, Pai. Entregamos o nosso coração, entregamos o nosso pensamento, Pai, Senhor Deus, ao Teu Espírito Santo a partir desse momento, Pai. Senhor, nós não queremos estar nós ligados a nós mesmos, Pai, com o peso da semana, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades. Por isso que nós entregamos a Ti, Pai, porque a Tua própria palavra diz, Senhor, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, Pai. E, Senhor, todo peso, todo fardo, todo jugo, Senhor Deus, que está sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente, nós levamos aos pés da cruz agora, Pai, e entregamos a Ti, Pai, porque nós queremos ficar livres a partir deste momento, para ministrar a Tua palavra, para ouvirmos, Senhor Deus, e para transmitirmos a Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a partir de agora, cada um de nós seja exclusivamente dependente do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. E sei, Senhor, que somente o Teu Espírito é que tem a capacidade de nos entregar a palavra a qual cada um de nós precisa ouvir, Senhor. Por isso, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. E nós Te louvamos e nós Te exaltamos nesse dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle. Esse é um momento especial, momento onde nós podemos chegar diante da presença de Deus. Que bom que você veio, tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração, e nós como igreja, nós precisamos estar buscando cada dia mais o Senhor, para que nós verdadeiramente possamos estar diante da presença de Deus, amém? O pastor Daniel disse, para que o fogo do Espírito possa nos queimar, né? E a caixa é coisa boa, tá, pastor? Queima bem, tem uma brasa boa, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos aquecer, o nosso coração, mas não é aquecer com calor, é aquecer com a vontade e o mover dele dentro de nós, querido. Mover com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com relação à palavra de Deus. Que nós possamos realmente sermos motivados pelo Espírito Santo nesse dia. Amém, queridos? Eu quero ministrar a palavra de Deus, e eu já ministrei alguns terça e domingo, inclusive acho que no sábado também foi a mesma palavra, não, foi outra palavra, mas eu tenho ministrado sobre eu sou, que é o que Jesus Cristo falou, né? Ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e hoje eu quero ministrar, eu sou o quê? A luz do mundo. Quero ministrar essa palavra, faz dias que venho martelando essa palavra, eu quero ministrar no seu coração, queridos. Eu quero que você esteja com o teu coração derretido,
para receber. Não um coração endurecido, coração derretido, para que você possa receber a palavra de Deus, porque eu creio que é de Deus. Veja, quando eu vou preparar, quando eu vou redigir, porque eu gosto de trazer redigido para mim, pegar os detalhes. Muitas vezes a gente não consegue pegar, mas Deus dá e eu preciso entregar para vocês nessa noite. Amém, queridos? Amém? A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 15, verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? É uma passagem que muitas vezes nós dizemos assim: eu escolhi Deus. Eu escolhi seguir Jesus Cristo. Não. Eu louvo a Deus que Ele nos escolheu. Eu me alegro por Ele ter nos escolhido. Amém? Pode sentar, querido. Só que quando nós escutamos, ou quando você lê esse versículo, você precisa parar e refletir quanto à escolha que Deus fez por mim e por você. Ele te escolheu. E o importante, queridos, não é só a escolha. O importante é nós observarmos por que Ele nos escolheu. Coloca de volta o versículo, Simone, para mim. Ele diz: mas não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. O que é nomeado? Você foi nomeado, você foi dito. E ele diz assim: para que você vá e dê frutos. Nomeou, determinou, foi escolhido, foi definido que você tem de ir e dar frutos. Por isso que não é simplesmente olhar para um versículo que é tão conhecido nosso, mas é importante você entender que dentro de você, a escolha de Jesus, Ele escolheu você porque dentro de você, ou a tua pessoa, existe um projeto de Deus na face da terra. Existe um projeto de Deus nas nossas vidas, queridos. Por isso que Ele nos escolheu. E a pergunta para nós é simples, né? Porque eu sempre gosto de dizer assim: que bom que eu só pergunto, nunca respondo. O quanto nós somos dignos da escolha de Deus por cada um de nós. O quanto você é digno de Ele ter escolhido você. Você pergunta para você mesmo: eu sou digno de o Senhor ter me escolhido ou não? Eu disse que para mim é alegria saber que foi Deus que me escolheu. Foi Ele que mesmo eu lá no mundo, lá no meio do pecado, fazendo as coisas erradas, Deus disse: não, vem para cá. Me chamou e me escolheu, assim como você. Mas o quanto eu sou digno de Deus ter me escolhido, querido. O quanto nós temos lutado para estarmos nele, em Cristo. O quanto nós temos trabalhado, ou quanto nós temos nos alimentado da palavra dele, para que nós possamos viver, querido. Quantos de nós? Olha o que diz no livro de João, capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, entenda o que eu estou te dizendo. Que nós, Ele escolheu, Ele disse que nós precisávamos dar frutos, e Ele diz assim: a minha palavra precisa estar em vós. Se as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, aquilo que Deus quer, nós precisamos estar nele, para que nós possamos produzir frutos, os quais Ele quer. Muitas vezes podemos nos sentir longe de Cristo, querida. E eu vou dizer assim, e não é porque eu sou pastor, tu vai dizer assim: não, mas você é pastor, você tem que estar perto de Deus. Não, queridos, tem muitos dias que nós também oramos e parece que Deus não responde. Parece que Deus se distanciou, ou Deus não quer falar conosco, querido. Não vai pensar que, porque o pastor tem intimidade com Deus, sim.
A gente busca ter intimidade, queridos. Mas só que muitas vezes nós achamos que o Senhor está longe, que Cristo está longe. E não deixa de ser uma verdade. E muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que nos traz essa verdade, que nos traz essa revelação. Mas também existe outra coisa que pode ser a nossa consciência cobrando de nós para que nós estejamos nele. Para que nós estejamos em Cristo. Para que nós estejamos na palavra. Porque se nós temos a consciência que Deus nos escolheu, querido, e que nós temos a obrigação ou a necessidade de trabalharmos para darmos frutos no dia que chegarmos diante de Deus, nós deveríamos estar preocupados e realmente deixar com que o Espírito Santo cobre de nós, querido, para que nós possamos verdadeiramente entregar a Ele aquilo que Deus espera de cada um de nós. E não é o fato de nós estarmos em Cristo, mas é a necessidade de nós viver em todo o tempo em Cristo, querida. Nós precisamos viver os nossos dias todo o tempo em Cristo. Por mais que nós queremos estar buscando, mas eu já busco, pastor, eu já estou. Porque nós precisamos estar em Cristo todo o tempo, querida. É fácil. Nós precisamos entender. No livro de João, capítulo 1, verso 1. João 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 4, para mim é a chave para que nós possamos estar nele. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, porque a palavra de Deus diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por que está em Cristo? Porque em Cristo está a vida, em Cristo está a luz para que nós possamos andar sobre a face da terra. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. Não, vou estar com o pastor. Não, querido. Nós precisamos ter a luz de Cristo, sim, nós vamos ver isso. Mas por que nós precisamos estar em Cristo? Porque nele está a vida, nele está a luz. É a luz a qual é a luz para os homens, é a luz para mim e para você em Cristo. É o Espírito de Deus que vai nos trazer a revelação para que nós possamos viver nele, querido. Eu quero te dizer que onde realmente Cristo, que é a luz, reina, as trevas não permanecem no lugar. Dá de entender? Aonde Cristo está, aonde tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, onde você andar, as trevas não conseguem reinar naquele lugar. Por quê? Porque você está em Cristo, e Cristo está a pessoa do Espírito Santo, a qual Cristo deixou para nós, que nós sabemos que Ele subiu. E aonde tem a presença de Deus, no lugar onde tem a presença do Senhor, as trevas não permanecem. Ou você não crê nisso? Eu creio nisso, querida. João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos, para nós entenda que desde lá do jardim do Éden, quando Deus vinha na viração do dia se encontrar com o homem, a luz vinha diante dos homens. A própria luz, o próprio Deus vinha e ter com o homem toda a viração do dia. É isso que diz lá no de Gênesis. Porém, o dia que o homem pecou, Deus veio para se encontrar com o homem.
Mas o homem teve vergonha de Deus e se escondeu. Por causa do quê? Por causa do pecado. Houve o afastamento do homem com Deus. Por causa do pecado, houve um distanciamento. Aliás, o livro de Isaías 59:2 diz também que o nosso pecado separa nós da presença de Deus, para que Ele não nos enxergue, não, para que não nos ouça, querido. Nós precisamos buscar estar na luz, para que nós não estejamos afastados de Deus. Nós precisamos estar entrelaçados ou arraigados em Cristo, querido, que é a luz e é a vida para mim e para você. Por isso ele disse: eu sou a vida, eu sou a luz dos homens, porque em mim está a vida. E é isso que nós precisamos. E nós sabemos que o dia que Cristo entregou a sua vida, o sacrifício dele foi exatamente para resgatarmos as nossas vidas, querido, da morte. Para quê? Para quê? Para nos trazer. O dia que Ele nos escolheu, a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus, para mim é o lugar que tem luz, é o lugar que tem paz, é o lugar que há transformação na nossa vida. E eu sei o quanto houve transformação na minha vida, daquilo que Deus fez. Por quê? Porque houve luz. O que tem preocupado o momento é o comportamento, querido, que o mundo tem apresentado diante dos nossos olhos. E muitas vezes eu quero dizer que nós não percebemos as coisas que vão acontecendo, as coisas que o inimigo traz, lança em nós, e ele mente para nós, e nós começamos a achar que a mentira dele passou a ser uma verdade. E daí nós aceitamos e achamos que a nossa própria vida, as dificuldades, as lutas, nós já começamos a aceitar que está certo. Porque o diabo traz a mentira, e daí com as palavras que não são colocadas, as atitudes das pessoas, nós acreditamos naquilo que é verdade, querido. E não é isso. Se nós estamos na luz, nós precisamos entender, se nós estamos em Cristo, nós vamos saber discernir o certo e o errado. Porque você está na luz, porque você está diante da presença de Deus, e Deus vai te dar a direção. Se não está errada a Bíblia não está errada, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, é isso que diz a palavra do Senhor. Dá de entender? Então como é que nós vamos deixar que a mentira de Satanás, a mentira do mundo, venha se prevalecer sobre as nossas vidas, querido? E eu sei que a nossa vida, muitas vezes os calos que nós já criamos das lutas e das dificuldades, nós começamos a aceitar as mentiras que o inferno e o mundo coloca, o sistema coloca em nós. E nós não podemos aceitar. Se nós temos Cristo, como é que nós vamos aceitar? Como é que nós vamos aceitar se a palavra de Deus diz que Ele já venceu? Ele venceu por mim e Ele venceu por você. Como que nós vamos aceitar? Nós precisamos, sabe o que é? É ser vigilantes naquilo que nós fizemos, naquilo o qual nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós precisamos ser vigilantes para que não sermos enredados pelo inimigo. Eu até coloquei aqui, cuidado, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Pergunta: será que as pessoas estão preocupadas em preencher o seu dia com a palavra de Deus e com o seu tempo em oração? Você está preocupado a ocupar o seu dia buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra ou não? É você que tem de dizer. Se eu não estou preocupado, eu não estou preocupado com a luz que é Cristo, não estou preocupado com a luz que é a palavra de Deus, é isso que diz no Salmo 119, 105, eu não estou preocupado. Como é que o amor de muitos esfria? Ah, mas o meu não esfriou, pastor.
Ah, mas hoje eu vou escutar. O que você coloca no teu carro e escutar? De que música tu escuta, pastor Daniel? É louvor, é sertanejo, é rock, é... O que é que você escuta? O que você bota dentro da tua casa? O que você escuta? Se eu não sei separar o que é certo do que é errado, o que é sacro e o que é profano, como que eu vou estar diante da luz? Como que eu vou estar? Vou escutar uma música tocada pelo mundo, quando deveríamos escutar um louvor, algo que edifica, onde nós podemos glorificar o nosso Deus? Ou escuto qualquer coisa? O que eu faço, meus amados? Qual o meu comportamento onde eu estou? Você consegue ver os cristãos preocupados com as viúvas, com os órfãos? Você consegue enxergar isso? Você consegue ver os cristãos preocupados em salvar aquele que está perdido? Você está preocupado em levar Cristo às pessoas, que Ele é a luz, Ele é a vida para as pessoas? O que nós estamos preocupados? Dá de entender? A palavra diz que Ele é a vida. Por isso que eu disse, nós precisamos estar ligados em Cristo, querido. E eu sei que todos nós temos compromissos, todos nós temos trabalhos, querido, mas nós precisamos nos atentar, ou nos voltar, para ver aquilo que é do Evangelho, aquilo que realmente faz a diferença no mundo cristão. Aquilo que realmente faz. Cuidado, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, os cristãos precisa vigiar, porque o inimigo e a palavra seriam distorcidos para enganar até mesmo os eleitos. É isso que diz a palavra de Deus ou não é? Ah, mas eu estou na igreja, pastor. Pergunta para você. Muitas coisas têm sido ditas por pessoas, querido. Ah, Deus disse. Porém não tem base bíblica, queridos. Deus disse, me mostra a referência bíblica. Eu escuto pessoas, vou escutar o Romário falar isso, o outro falar aquilo outro, o outro falar aquilo outro. Tem base bíblica no que ele está dizendo ou não? Nós precisamos estar atentos. E hoje, muitas pessoas começam a procurar mensagens e mais mensagens, querido. E muitas vezes você vai pegar mensagens, pessoas estão dizendo que Deus fala isso, que Deus fala aquilo. Primeira coisa, se você escuta, pode escutar, mas veja se tem base bíblica. Para que você não seja enredado, porque eu considero que você é um eleito de Deus, querido. Você é um daqueles eleitos, você é um daqueles escolhidos, você não pode ser enganado. Este não é tempo para você ser enganado. Capite ou não capite? Nós não estamos num tempo de sermos enganados. Nós estamos num tempo de estarmos diante da presença do Senhor. E eu até coloquei, cuidado, meus irmãos, para quem temos cedido o nosso coração e para quem nós temos cedido os nossos ouvidos. Se Cristo é a luz, se Cristo é a luz do mundo, se em Cristo está a vida, querido, nós precisamos estar. Nós precisamos separar o que é santo do que é profano, saber o que é pecado e o que não é pecado. Nós não estamos num tempo de a igreja continuar brincando. Nós estamos num tempo de estarmos buscando a presença de Deus, querido. Pastor, tu está dizendo que a semana que vem Jesus Cristo vai voltar? Pode ser a semana que vem, mas pode ser daqui a um minuto. Ou num piscar de olhos, é isso. Porque a Bíblia diz que ele virá num piscar de olhos. Não é num fazer festinha nos céus, não. É num piscar de olhos. É isso que diz. Onde se encontra o perfume de Cristo na igreja? Onde se encontra o perfume de Cristo na tua vida, querida? Onde está o perfume de Cristo? O que diz a palavra de Deus? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Por isso que eu cobro. Cadê a tua Bíblia? Onde está a tua Bíblia? Tu deixa a tua lâmpada dos teus pés na tua casa? Vem para cá assim? E não estou falando telefone, hein? Sou contra o telefone também. Porque eu posso olhar você olhando no telefone e achar que você está olhando o WhatsApp, que você está olhando o Instagram. Daí você vai fazer o irmão pecar. É isso que diz a Bíblia, não fazer o vosso irmão pecar. Agora, se você está com a Bíblia, abrindo a Bíblia, eu vou saber que você está usando a palavra de Deus. Dá de entender? Carrega a tua Bíblia, querido. Não tenha vergonha de ser na rua com a tua Bíblia. Mostre que tu é crente. Mostre que em ti tem a luz de Cristo. Mostre. Não tem problema não. Deixa as pessoas te julgar. Não tem problema não. João capítulo 8, verso 12 diz assim: e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo, a palavra está escrita e está dizendo exatamente isso, que ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu não entendo porque as pessoas não querem ter Cristo na vida. Eu não entendo porque nós, como igreja, não queremos empurrar, ou não é empurrar, mostrar a luz de Cristo que está em nós para as outras pessoas. Nós precisamos, querido, é mostrar que Cristo reina, querido, que Cristo está com cada um de nós. Ou você não crê que Jesus Cristo é a luz? Ninguém respondeu, porque né? Estão com medo de dizer: sim, pastor, eu creio que Cristo é a luz do mundo, eu creio que em Cristo tem vida. É isso? Você crê nisso? Então, se você crê, por que você está longe dele? Malvado, teu pastor, né? Estou falando aquilo que foi colocado falar. Muitas vezes a gente pensa, e eu vou dizer, eu penso, e eu já falei isso muitas vezes, eu não venho aqui para te agradar. Quando Deus me dá a palavra, eu venho para tocar a palavra mesmo. Vocês sabem que eu falo. Porque eu não vou deixar, queridos, você sofrer ou deixar de você ouvir a verdade, porque eu fiquei com medo de te ofender, machucar o teu coração. Porque a luz de Cristo está acesa. Porque que a luz dele está acesa e a sua está apagada. Por que o fogo do Espírito não mantém nós incendiados? Com fogo no nosso coração, desejo, com sede de Cristo. Por quê? Por que ele está apagado, querido? Por que muitas vezes nós estamos longe do Senhor? No livro de João, capítulo 9, verso 1, olha só o que diz a palavra de Deus. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Todos nós conhecemos essa passagem. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E daí Jesus disse no verso 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Várias passagens estavam diante de uma situação, de uma nascença de um que era cego, e Jesus estava ali e dizia: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Legal, né? E Jesus foi embora, malvado. Jesus foi embora e subiu para os céus, né? Legal, mas nós vamos chegar lá. Ah, pastor, eu tenho Deus, Deus é comigo. Né? Muitos dizem, né? Não, mas pastor, Deus é comigo. Não, pastor, eu não tenho vindo na igreja, mas Deus é comigo. Ah, eu falo com Deus em casa.
capítulo 10, para você ver. Lá no verso 35, ele diz assim: não façam como alguns. Ele diz assim: venham na igreja, participe, não deixe de congregar na igreja. Não deixe. Por quê? Porque na igreja tem o fogo, na igreja tem a brasa mais viva, para você estar no meio deles. Nós precisamos estar aonde tem, queridos. Agora, se você dizer, não, eu posso ficar em casa, o dia que tu for assar o teu churrasco, coloca só uma brasa, não pega um saco, coloca só uma brasa. Se tu assar o churrasco, eu entrego o microfone. Dá de entender? Eu não asso um churrasco com uma brasa de carvão. Eu asso o churrasco com um saco de carvão, fazer um braseiro. Por isso que na igreja é o braseiro, cara. É o lugar da palavra, é o lugar que queima, é o lugar onde Deus pode manifestar o poder dele. Por isso que nós precisamos estar arraigados, querido. Eu falo por mim, eu digo, se eu não venho uma semana que eu não venha, eu já fico ruim. Parece que tudo está distante. Parece que Deus está distante, querido. João 1 João capítulo 1, verso 4. Vamos no verso 6, para nós ganhar um tempinho aqui, que os minutos estão correndo. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em treva, ou andarmos no mundo, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Nós lemos várias passagens onde Jesus expressou: eu sou a luz, né? Eu sou a luz do mundo. Se nós parássemos para refletir, querido, essa expressão de Cristo nas nossas vidas, eu tenho certeza que você vai dizer assim: eu precisaria me apoiar mais em Cristo, mais no Espírito Santo de Deus, querer mais estar com Ele, estar mais juntos. João capítulo 12, verso 35, e disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E estas coisas disse Jesus, e retirando, escondeu-se dele. E teve um outro momento que nós sabemos que Jesus disse assim: eu preciso subir aos céus. E nós sabemos que houve a ascensão de Cristo. Daí ele disse que deixaria o Espírito Santo. Amém? Amém. Então nós ficamos sem a luz que era Cristo. Legal? Legal, né? Só que a luz de Cristo, ela foi transferida. Ela foi transferida para aqueles que foram escolhidos. Só uns têm coragem de dizer amém, né? Mas é isso mesmo, vou te mostrar na palavra. Vou te mostrar na palavra. Foram escolhidos por Deus e confessaram a Cristo como o Senhor das suas vidas. Mateus capítulo 5, verso 14. Vamos ler. Se eu estou mentindo. O que Jesus falou? Vós sois a luz do mundo.
Jesus, eu disse, houve a ascensão, Jesus subiu, só que antes de ele subir, no livro de Mateus está escrito: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo ficou para aqueles que o Senhor escolheu, porque Ele tem um propósito. Você tem de dar frutos sobre a face da terra, querido. Por isso que ele disse: vós sois as luzes do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, querido. Segue o versículo 15, olha o que ele diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. O que isso quer dizer? Em nós precisa reinar, as pessoas precisam enxergar a luz de Cristo nas nossas vidas, querido. Eles precisam dizer: este é um crente, esse é um cristão, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse é um que anda com a Bíblia. Olha o jeito dele, olha como ele trata as pessoas, porque é um homem e uma mulher de Deus. A luz não pode se esconder, é isso que diz a palavra. E ele disse: você é a luz do mundo. Como no versículo 12 dizia: você é o sal. Nós somos a luz. Eu falei que Cristo era a luz, sim. Só que ele disse depois: não, vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz, querido. E nós não podemos esconder a luz de Cristo que está em nós. Nós precisamos fazer ela brilhar. Por isso que nós precisamos fazer com que o nosso coração queime e que nós tenhamos sedes de Cristo. Eu falei em outras ministrações: não adianta nós encantar aqui, Fábio. Assim como a corça suspira para as águas, assim suspiro eu por ti. Não adianta. Suspira nada, vai para casa e esquece de Cristo. Quando dá um calo, inflama o calo, daí, pastor, precisa orar. A gente está aqui para orar, não estou dizendo que não, hein? Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos querer, querida, cada dia mais a Cristo. Amém? Como é que está a luz de Cristo? Está acesa ou está apagada em você? Fique em pé, querido. Quero que você fique em pé, vamos orar. Fica tranquilo, aqui lá está 3 minutos, então tem ainda uns 2 aqui. Inclina a tua cabeça, querida. Você é digno de ter sido escolhido por Deus? Como que você se sente, querida? Tem alegria de dizer: eu sou escolhido de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, me ajuda fazer com que a luz de Cristo brilhe na minha vida, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que o meu irmão, que a minha irmã, Senhor, que aqui estão nesta noite, Senhor, possam brilhar, Senhor, onde vão, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que nós seríamos teus testemunhas sobre toda a face da terra. Senhor, que o meu irmão, a minha irmã, Senhor, possa ser visto, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que buscam a tua presença, por aqueles que falam do teu amor, por aqueles que mencionam a tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, que nesse dia, Senhor, que nesse dia o teu Espírito Santo possa nos convencer, Pai. Possa nos ensinar, Senhor, o que é sacro, o que é profano, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, Pai. Para que nós possamos estar diante da tua presença, Pai. Porque nós precisamos sim, meu Deus, buscar a tua luz, estar na luz que é Cristo, Pai, a cada dia. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, com o teu Espírito Santo a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu quero que, enquanto nós preparamos, a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, que nós devemos confessar os nossos pecados, né? Examine-se o homem a si mesmo, para que depois participe da Santa Ceia. Quero que você incline a sua cabeça, você mesmo, e peça perdão a Deus. Se tem de perdoar alguém, perdoa. Diga: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa.
para que depois você possa participar da Santa Ceia nesse dia. Amém, queridos? Estende a mão para cá, queridos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e nós te damos graças, Pai. Senhor, sabemos que o dia, Senhor, o qual tu entregaste a tua vida, Senhor Deus, foi o dia mais perfeito para nos alcançar, Senhor, o dia o qual realmente o Senhor rasgou o seu corpo, Senhor, e tu ministraste, Senhor, a Santa Ceia, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, Pai. Senhor, nós no dia de hoje estamos aqui, entendemos sim, Pai, o teu sacrifício, e somos gratos porque o Senhor nos escolheu, e porque o Senhor nos alcançou com o teu sacrifício, Pai. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor, com o pão aqui, representando o teu corpo, nós queremos abençoar, consagrar, Senhor, para que nós possamos participar da Santa Ceia, Senhor, em louvor ao teu santo nome, Pai. Por isso, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba e aguarda para comermos juntos. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Sangue de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos e nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos alcançastes e tu nos escolhestes, Pai. E sabemos que o teu sacrifício, Senhor, não foi em vão, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, estende a tua mão direita em direção a este suco de uva aqui. Ele simboliza o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por nós lá na cruz do Calvário. Senhor, nós desfazemos, Senhor, toda a consagração deste suco de uva aqui e o abençoamos para a finalidade da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa, pega, não toma, que nós vamos participar todos juntos. Amém? Enquanto eu quero falar nós ouvimos uma palavra. Vocês já imaginaram a responsabilidade que é ser luz no mundo? Eu só sou luz. É